Tudo bem? Tá um pouco escuro. Melhorou. Gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, antes de mais nada, sejam bem-vindos ao quinto encontro, né? Talent Day. A gente fica muito feliz, né, de recebê-los. E mais feliz ainda por saber que esse já é um sonho que já está concretizado. Eu acho que é um sonho longo, mas está indo muito bem. Deixa eu explicar um pouco para alguns colegas que não participam do Talent, né, para entender um pouquinho. Na verdade, esse programa, essa ação do Talent faz parte de um projeto chamado Lab Talent, que é uma aceleradora de jovens profissionais. Nós temos a linha Professional, que é para estagiários, e nós temos a linha Trainees, né? Então nós temos hoje colegas das duas linhas, e faz parte de uma jornada de mais de 322 horas, né? É um programa parceirizado, é um tripé, né, entre as faculdades, que são os nossos demandantes desses talentos, né, com exceção dos trainees, mas também temos as empresas madrinhas, né? Então hoje nós temos um leque maravilhoso aí de empresas madrinhas, já estamos no nosso segundo ano. Fico muito feliz que essa turma, a maioria, já vai encerrar suas atividades só em abril, com exceção dos meninos da UVA e dos trainees, que vai mais longe um pouquinho, né, em julho. Mas hoje já estamos com 3 empresas já renovando, porque nós vamos abrir agora as vagas para recrutamento, né? E são empresas que já estão sendo recorrentes, ou seja, o programa deu certo porque ele é uma necessidade do mercado hoje. Temos consciência dessa dificuldade que nós vamos ter cada vez mais com a contratação de jovens profissionais, novos profissionais. Então, a mudança de comportamento, de modelos, sem falar também da complexidade das nossas estruturas, tem nos obrigado a trazer para nossas organizações profissionais, digamos, um pouco mais talentosos, né? E principalmente que tenham um alinhamento cultural. Retenção hoje é um desafio dentro das organizações. E daí foi construído esse programa. Os jovens, eles participam aí de uma jornada longa, com formações básicas, formações de certificação, eles têm formação em Lean, né? Eu acho que alguns meninos já participaram aqui, outros não vão ter, com especialistas, né? Profissionais de mercado, diretores de empresa, como Mário Coelho e outros, e hoje o cara é Master Black Belt, é diretor do British Brasil, né? Então isso tudo nos envaidecido bastante. E esse é um evento, principalmente que os convidados são eles, né? Na jornada eles têm visitas técnicas, né? Eles têm uma série de ações, job, por aí vai. Mas esse aqui é um momento muito importante para que eles comecem a ter essa network, comecem a conversar numa linguagem mais do business, né, com profissionais do mercado. Então, ele está muito feliz em tê-los e também vocês que são convidados, né, desse programa. Nós estamos no segundo encontro do ano. O primeiro foi sobre marketing, né, comercial marketing, com a diretora da Grupo Meireles de Freitas e a outra do Grupo Fortes. Nós vamos estar aí também um sobre tecnologia e indústria, com o Ross, que já confirmou que é o diretor do Grupo Grandem Nordeste, e também provavelmente Mariana, da Cerbrais, e devemos estar também com o Beto Sturas, né, e outro expoente falando sobre liderança inspiradora. Então, assim, é uma roda de conversa, né? Temos 2 convidados maravilhosos hoje, né, que certamente vão abrilhantar também esse programa. Fiquem muito à vontade, é um bate-papo mesmo, os meninos que já fazem parte já conhecem. E nós vamos ter um tempinho para deixar muito aberto perguntas, eu vou estar meio que só mediando um pouco, mas também vai ficar muito tranquilo, aberto para vocês, tá bom? Dentro desse projeto, nós temos também muitos parceiros. As empresas madrinhas são nossas parceiras, isso muito nos envaidece. A nossa empresa, para quem não conhece, a SER, né? A gente chamou hoje de SER, mas é Serviços Especializados em Recursos Humanos, não é mais, SER agora são a sigla. Nós somos uma empresa que nasceu em dia 2 de abril de 1990, ano que vem vamos completar 35 anos, e ano que vem vai ser um ano muito complexo. Nós vamos estar na 15ª edição do RH com Feijão,
é o segundo maior evento, e da natureza dele não existe no Brasil. Nós estamos até para levar agora para São Paulo. Temos o C Celebre, que já fizemos com os 32 anos da C, aí um evento voltado muito mais para CEOs executivos. Em primeira mão, nós estamos trazendo uma parceria com a BTD, que o CBTD é o maior evento do Brasil de desenvolvimento e treinamento. Então, nós vamos trabalhar, a partir desse ano, cases, né? Os cases, como o Moura foi apresentado ano passado, né? O Bradesco vai também participar, mas a gente vai fazer com o Nordeste. E nós estamos juntos com o Grupo Gestão RH, estaremos semana que vem lá na escolha dos principais CEOs do Brasil e dos principais profissionais de RH. E eles também vão vir com a gente nessa parceria, para que a gente use nessas duas grandes datas, que é do RH de Feijão, dia 5 de abril, e o C Celebre, que é em novembro, para estarmos juntos nesse programa, tá bom? Queria convidar uma grande parceira nossa, que é a AME, tá certo? É uma parceira de uma área que eu adoro, que é comida, né? Mas, na verdade, a origem da AME é Sabor da Graça. Começamos essa parceria ainda na época do Sabor da Graça, e eles sempre são parceiros no RH de Feijão e tudo, né? Hoje está sendo um dia muito especial, porque nós estamos com o evento do nosso amigo Mororó, a Sênia tinha que estar lá. Amanhã começa o Ceará RH também. Na sexta-feira eu estou com o grupo de Maia também, no evento que eles fazem anual. Alguém me disse assim, vai jogar tudo para agora. Não, é porque nós estamos tendo cada vez mais um movimento, eu considero até mais consciente, que é importante para a gente. Antigamente o Ceará era pouco privilegiado em grandes meetings, em grandes encontros. Hoje não, né? Hoje nós temos uma acessibilidade maior, claro, nós estamos num período mais globalizado. Então, eu queria agradecer a AME sempre por estar junto, né? Vou passar a palavra para a Larissa, só para abrir aqui um pouquinho, falar um pouco da AME e a gente começa com o nosso bate-papo, ok? Fica à vontade. Pessoal, boa noite. Boa noite. Então, a AME Gastronomia é uma empresa do segmento de alimentação corporativa, né, que forneceu esse copo maravilhoso que vocês tiveram a oportunidade de degustar ali fora. E a AME nasceu ali através da Dona Graça, né, que foi a nossa fundadora lá em 2001. É uma empresa genuinamente cearense e também de gestão familiar, né, já tocando aqui no tema que vocês vão ministrar hoje. E hoje o nosso propósito é oferecer experiências, né, uma experiência de restaurante corporativo, né, diária para os colaboradores, né, dos nossos clientes, né, de empresas e indústrias. Então é basicamente isso que eu tenho aqui para apresentar da AME, né, a gente tem um vídeo aqui, né, um vídeo corporativo. E para quem quiser nos seguir nas redes sociais, né, o nosso Instagram é ame.gastronomia. E eu quero desejar uma ótima noite, né, e um momento enriquecedor para vocês. Boa noite. Muito obrigado, Larissa. Bom, vamos trazer e convidá-los lá para sentar aqui, para esse bate-papo. Duas pessoas maravilhosas, eu tive a oportunidade de conhecê-los. Aliás, com histórias incríveis. Eu acho que se fosse pedir para o Cícero para contar a história dele, dava para a gente ficar aqui só ouvindo, porque é uma experiência fabulosa. Thiago, eu considero já um expoente nessa área da governança. Tu é mais novo? Mas vamos lá, Thiago Paiva, gente, é o superintendente da área de governança e estratégia do Grupo FAM, um grupo aqui cearense que tem crescido demais, vou pedir para ele falar um pouco, né? Ele vai estar batendo esse papo com a gente. E Cícero Rocha, né, que é o presidente do Instituto Empresarial, também tem uma experiência vasta, trabalhou em grandes grupos, é realmente um profissional e consultor de mercado. Então, são duas visões que elas coincidem, mas são importantes para a gente estar discutindo. Hoje, eu sempre dizia que o pessoal criava aí um binômio, porque eu não sei se funcionava bem, a questão da empresa familiar era uma coisa, né, a empresa profissional era outra, mas não. Nós estamos falando muito hoje sobre essa realidade das empresas familiares profissionalizadas, né? E mesmo que elas cheguem a um patamar de governança, digamos, mais aberto, né? Mas a origem, a natureza, ela surge daí. E é importante que a gente entenda esse movimento para que a gente possa ser mais assertivo dentro das organizações que nós trabalhamos, tá? Essa capacidade de ampliação da nossa visão, principalmente entender esses movimentos que ocorrem dentro das organizações, são essenciais para que a gente possa transitar bem e fazer o nosso papel, tá? Então, eu convido aqui para cima Thiago Paiva, salva de palmas, e Cícero Rocha.
E aí eu vou passar um pouco a palavra para ele, só para brifar um pouco, né? Porque algumas pessoas dizem, mas como é que é a CEB? Eu falei que ela tem 35 anos. Nós somos uma empresa voltada para o desenvolvimento empresarial. Nós temos várias linhas de ação. Essa aqui é a sede, né, voltada para a consultoria, mas é um hub. Vocês viram o Mackenzie lá fora. Nós fazemos muitas parcerias com entidades, a Manaquei. Inclusive, a partir de amanhã, de hoje, já está fazendo uma APG aqui na fábrica de negócios. Oscar Motomura, fantástico, um grande mestre e mentor meu. Mas nós temos a área de cultura, nós temos a área de desenvolvimento de líderes PDL, nós estamos rodando em torno de 20, 21 turmas hoje, aqui fora, estamos com trabalho de PDL no Uruguai. Nós temos a área de jogos vivenciais, um dos nossos hoje também está lá em Goiás fazendo um trabalho com um grupo que é o Campec, que é um grupo húngaro, né, e eles estão lá fazendo trabalho. O Lab, que é a minha responsabilidade, que é essa escola, né, e aceleradora de jovens. Temos também a área da segurança e mais alguma coisa que eu não estou mais nem lembrando, né? Sim, nós temos a área da fábrica de conteúdos. Nós temos hoje estúdios de gravação e tudo mais, então nós estamos fazendo vídeos ou gravações nas trilhas das educações corporativas. Nós estamos hoje com o trabalho em Dias Branco, nós estamos com o trabalho na Solar Coca-Cola, Cefaz, né? Montando aí 60, na Cefaz são 60 trilhas, né? Totalmente digitalizadas. Então nós também temos essa área. E aqui próximo, na próxima quadra, nós temos a Clínica C, que é voltada para a saúde e bem-estar. São mais de 20 psicólogos e também nós alocamos espaços como aqui. Se vocês quiserem, lugar para eventos, planejamentos, aqui é um hub, fique à vontade, tá? Então, só para vocês entenderem. Vou passar a palavra para os meninos, vocês ficam à vontade, porque vai começar. Eu queria que no início vocês falem um pouquinho de vocês, da empresa e tudo mais, para a gente entrar no tema, tá bom? Meu pai e minha mãe ensinaram, por favor, mais novos primeiro. Boa noite a todos e a todas, né? Me sinto honrado de estar aqui com vocês para falar um pouco aí do nosso modesto trabalho, né? O Romulo é essa figura, né? Cara, é incansável. Você fez o Romulo, ele sempre tem um projeto, né? Parabéns, cara, você continuar, né? A gente sabe que não é fácil. Eu tive assim, uma carreira um pouco diferente, que eu acho que foi mais fácil que a dele, porque eu trilhei muito fora daqui. Depois, eu digo muito que quando eu cheguei aqui, eu já cheguei dando palestra com um professor de Harvard do meu lado, né? Então, facilita um pouco, mas eu sei que o desafio que ele fez esse movimento, assim, internamente, né? E ser um cara conhecido nacionalmente, o trabalho que começa aqui, o Romulo sempre trouxe essa coisa diferenciada, à frente do seu tempo, né? Então, assim, cara, eu acho que a gente no Ceará deve muita... e trabalhos visionários como o seu, você sabe, leva tempo para essas próximas gerações que vão estar validando, né? Tá com o Thiago aqui, um prazerzão, né? E com vocês. Então, meu nome é Cícero Rocha, tem uma parte do meu currículo que eu não preciso dizer que eu sou cearense, a cabeça deles também. Tá? Eu sou de uma família de origem humilde, lá de Russas. Pai, tinha professor, avô, professor, todo professor lá, né? Eu fui diferente, entrei no curso de engenharia com 15 anos, engenharia civil, mas não construí nada. Atualmente eu sou conselheiro de uma grande consultora aqui, que é o presidente do CREA. Vai lá receber o CREA, eu disse, mas eu não vou, por uma questão de ética, eu não sou engenheiro, não vou receber CREA, né? E eu fui aquele jeito que foi para bancos, né? Eu sou mesmo matemático, eu sempre gostei muito, fiz matemática pura também. Eu digo que eu gostava da engenharia por causa dos cálculos, né? E aí, família humilde, fui trabalhar no banco, como o Romulo também, né? Trabalhando no Banco Nordeste, eu fui para o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil me deu uma oportunidade fantástica, que eu fui trabalhar numa cidade bem pequena no interior, chamada Iracema, tem alguém aqui de lá, não. É próximo a Alto Santo, Jaguaribe, né? E lá não tinha o que fazer, o banco fechava 1h da tarde, tá? Gente, eu trouxe um quilo de queijo para o meu pai, né? Porque lá tem um queijo delicioso. Eu pegava um monte e trouxe para o meu pai. Aí a próxima pergunta do pai da gente, para entrar um quilo de queijo, ele pergunta, quanto é o preço do quilo de queijo lá, né? E aí eu fui falar quanto era, ele disse, mas é muito barato. Inventei de trazer o dono da venda, ele morava no bairro da Aerolândia, e aí comecei a trazer 5 quilos por semana, com 3 anos. Eu já era o maior atacadista de queijo do Ceará, fazia 5 toneladas. Me tornei um empresário,
comprando e vendendo queijo na feira mesmo. Mas sempre gostei muito de estudar, peguei uma época muito interessante no Banco do Brasil, porque o Fernando Henrique assumiu, queria dar assim, uma elitizada no banco, criou um concurso interno lá, e dos 90 mil funcionários só passaram 100. Eu fui um desses 100. Aí eu saí da feira de Iracema para tomar aula com o Delfim Neto. E foi lá que eu conheci as empresas familiares, o direção-geral do banco, com problemas né? E comecei a desenvolver isso. Depois uma tia minha resolveu vender uma rede de farmácias que ela tinha herdado também do meu tio, deu problema com o genro, ela não sabe. Comprei e com um ano eu vendi por 25 vezes o valor. E eu disse, rapaz, esse negócio é interessante, né? E comprando ainda com a distribuidora de queijo. Eu comecei a comprar e vender empresa familiar em dificuldade, organizava e vendia. Eu sei mais rápido, porque eu estou com 61 anos, é histórico, né? Mas aí, quando eu estava com uns 31, 32, eu montei um projeto de vida. Eu vou viver mais de 100 anos, já estão todos convidados para o aniversário. E isso deu uma mudança muito grande. Na época eu estava com vários negócios, eu tinha desde uma concessionária de carro, indústria de lente, ótica, farmácia, indústria de confecção, atacado de confecção em Petrópolis. E eu resolvi vender tudo e montar um projeto de vida que era auxiliar as empresas familiares do Brasil, né? Que é o tema que nós vamos falar. Não sei se vocês têm ideia, mas o nível de mortalidade é assustador, né? 70% é uma estatística geral, mas eu, pelos estudos, no Norte e Nordeste, 85% não chega nem nos filhos, tá? E ela tem uma característica própria. A empresa familiar, ela dá problema quando ela é grande, tá? Normalmente, quando você vê uma empresa familiar de sucesso, você abre o olho. Ela é uma verdadeira bomba relógio. Dá umas pesquisas. Então, aí saí pelo mundo estudando, fui para Kellogg, Harvard, trouxe professor meu sonho era trazer Harvard para cá, não conseguia trazer. Aí trouxe meu professor Felipe Coppola, John Davis, Willie Ury, que era para mim as maiores referências. E juntei com os paulistas lá e depois quero trazer meus professores, eu fiz uns eventos aqui. E aí, em um dado momento, eu comecei a trazer a metodologia lá de Harvard, que eu achava bem interessante. Tentei por 1, 2, 3, 4 anos, mas a metodologia não funcionava, como não funciona até hoje. E era um lugar que eu mesmo pensei que ia dar errado, né? Como bom cearense, que eu queria montar uma empresa disso, né? Eu tinha uma consultoria com colegas do banco, tal, e aí tive que dar um trade-off na minha vida. Eu parava com essa história, ou ia montar uma metodologia, que eu fui estudar, porque a metodologia não funcionava, né? Porque eu estava morrendo de vender. Era Harvard, botar 3 palavras em inglês, cearense, você sabe como é, né? Morria de vender. Só que com o tempo eu comecei a olhar que a metodologia do cara não fazia perpetuar. Era assim, vai, implanta a governança, bota a família no conselho e vende a empresa. Aí eu disse, não, rapaz, eu não vim me perpetuar. Quer dizer, esse trabalho é do coveiro, eu estou pensando é do médico, né? E aí eu tive que tomar a decisão de montar uma metodologia, né? Fui estudar, porque a metodologia dele não funcionava, né? É uma pessoa extremamente séria, preparada, né? O chefe da cátedra. Mas é porque eu tive que fazer educação para entender isso. Né? Porque a metodologia é uma área da educação, porque toda metodologia que é de um país colonizador, quando você vai atuar num ambiente complexo, onde a cultura faz parte daquela complexidade, a probabilidade dela errada é enorme. Né? Você pega um americano, a cultura de um povo, a língua, concorda? A segunda, por incrível que pareça, é a moeda, tá? Aí qual é a língua do americano? Inglês. Moeda para ele é o dólar. Então o mundo todo tem que falar inglês, o mundo não. Só que a empresa familiar é um ambiente extremamente complexo da cultura. E o Brasil, para complicar a história, nós não somos colonizadores, nós somos colonizados. E mais complicado, multicolonizados. Por isso que a metodologia não funcionava. Então, vai contar aqui a história, eu tomei a decisão, eu tenho 3 filhas, 2 netos, minhas meninas eram pequenas, tomei a decisão, eu e minha esposa, vamos montar um projeto de vida, vendi os trocinhos que tinha, né? E aí lá em casa foi assim, as meninas assim, no TCC, empresa familiar, mestrado, empresa familiar, doutorado, empresa familiar, pós-doutorado, empresa familiar. Então a gente vive 24 horas isso. Fundamos um instituto, porque para montar uma metodologia o ambiente não era de uma consultoria, né? O Instituto Empresarial não é uma empresa de consultoria. Você tem até razão social. Instituição de educação, de conhecimento intensivo aplicado.
Então, a nossa proposta é colaborar com metodologias. Imagina aí como desenvolvedores de vacinas. Tá? No nosso caso, para a empresa familiar. Então, nesses 20 e poucos anos, 20 e tantos anos, né, até uma coisa, porque realmente o Ceará se apresenta deve ser para a minha atividade. Mas não é por outra coisa não, foi há 15, 20 anos atrás, para testar a metodologia, eu desenhei o instituto, eu montei como o Hospital Sírio-Libanês do Albert Einstein. Para montar as metodologias, eu precisava de pacientes. Aí eu criei um ambiente de consultoria. Eu trazia o pessoal para vir fazer as consultorias, para a gente testar o método, né? E tinha uma área de pesquisa. Há 20 anos eu banco do meu bolso doutorados. São pesquisas, o Instituto tem, validando metodologia. Então, nesses 25 anos, a gente já desenvolveu mais de 1.300, da última vez que eu contei era 1.380 projetos. Aí, gaúchos, porque tinha que testar o método, gaúcho, japonês que nasceu em São Paulo, japonês que nasceu no Pará, japonês que nasceu no Rio Grande do Sul, japonês que foi morar em Petrolina e casou com paraibana, que a paraibana é quem manda, né? Que no caso do Japão é o homem que manda. Só que eles vieram para Petrolina e casaram com isso é a realidade brasileira, né? Então, a desenvolver metodologias, uma muito conhecida, o BFB, eu sei que tem muitas pessoas aqui com isso aí no LinkedIn que vieram me cumprimentar, né? Já deve ter ouvido falar. Então, nós temos metodologias, várias metodologias, né? Claro, a gente já está há muito tempo, acaba a gente sendo um pouco mais conhecido, né? Então, eu sou conselheiro de alguns grupos, atualmente eu estou em 12 conselhos, desses 12, 5 eu sou presidente, e vai ter recebi agora uma placa lá da 90 reuniões de conselho. Gostei de dizer para essa pessoa que estava aí, né? Mas é o tempo, é o dia a dia, a gente vive isso 24 horas, né? Estou muito feliz aqui, estou vendo colegas que compartilham conosco, né, dessa proposta. A gente está também desenvolvendo um trabalho que aí, como nós vamos falar de governança, o papel de um conselheiro numa empresa familiar é fundamental. Agora, é uma área para especialistas, é outro mundo, né? Os ministros sabem aqui uma metodologia que eles estão conhecendo, que chama conselheiro de resultado, é outro mundo. Uma das minhas competências é prever o futuro, inclusive das pessoas, tá? Eu já estou olhando aqui, eu já vou fazer uma previsão. Normalmente eu erro em 5%, tá bom? A probabilidade de vocês trabalharem numa empresa familiar é de 95%. Se não for, você vai trabalhar. Elas vão dominar o mundo. Eu venho dizendo isso há 15 anos, não fui eu não, aliás. O meu professor lá de Kelvin, John Morris, na crise de 2008, eu participei das pesquisas, aquele problema lá daquele cambalache, e dizia, vão dominar o mundo. Então, já posso prever o futuro. Não esqueça, quando você entrar um dia, mas eu jamais pensei que ia trabalhar numa empresa familiar. Então, resumindo aí a história de 21 anos, fico muito feliz, o Thiago aí, né, para a gente bater uma bola, colaborar com vocês. Quando me perguntam o que é que eu sou, né, se você olhar no LinkedIn, está lá. Eu sou um ativista de empresas familiares. A minha família, nós somos uma empresa familiar, instituto, e nós temos uma visão de futuro. Nos próximos 40 anos, a gente vai impactar positivamente 1 bilhão de pessoas na Terra, transformando empresas familiares. Muito bem. Eu me arrependi agora. Você tinha que começar. Porque o meu currículo, rapaz, eu tô com vergonha agora. Harvard, Kellogg, John Davis, né? Mas, primeiramente, queria agradecer ao Romulo pelo convite, pela confiança, né, de estar aqui, né, e ter essa oportunidade de estar ao lado do Cícero. O Cícero já há muitos anos é um ativista na empresa familiar, mas é uma referência no Nordeste, no Ceará. E eu sempre o acompanhei e aprendi muito com ele, né? Tive a oportunidade de ter alguns momentos de reunião, de troca, né? E sempre me preocupei muito em mais ouvir do que falar, né? Porque realmente é uma enciclopédia ambulante, né? E tem muito que compartilhar de conhecimento e experiência com a gente, então eu me sinto muito honrado. E a minha carreira, ela foi toda em empresas familiares, né?
minha escola, minha primeira escola foi na Betânia. Acho que tem algumas pessoas aqui que estão lá na Alvoar. Na Betânia, o Bruno Girão não tinha nem voltado ainda dos Estados Unidos. Eu acho que fui um dos primeiros estagiários lá. E comecei na recepção e expedição lá dos estoques. E de lá para cá, né, sempre construí um plano de carreira, né, para realmente estar preparado para os desafios e, de alguma forma, ao longo desses anos, eu me adaptei e aprendi a trabalhar muito bem em empresas familiares. Né? Da Betânia, eu fui para a Odonto System, que é uma empresa familiar. Foi onde eu tive a minha primeira experiência com o conselho de administração. Eu tinha 23 anos de idade. Eu assumi rapidamente uma liderança na área de controladoria, né? E o executivo, o CEO, tinha também acabado de seguir num processo de transição. Eu lembro como se fosse hoje, numa quinta-feira, quase meia-noite, a gente terminando de preparar o material para a reunião do conselho no dia seguinte, né? Eu, o Cleiton e o diretor Álvaro Costa. E participando, com 23 anos, de uma reunião de um conselho. Da Odonto System, eu fui para a Cialma, né? Também lá tive experiência de trabalhar na empresa familiar, né? Foram uns 5, 6 anos de muito aprendizado. Depois fui para a Apivida, né? Uma gigante empresa familiar também. Passei lá 2 anos, participei do processo de abertura de capital, né? Sempre na área de controladoria, finanças e estratégia. Né? E eu passei por uma startup, né? Como se for, e nos últimos 5 anos e meio estou no Grupo FAM e participei da construção, né, do projeto de implantação de uma boa governança, do zero. O Rômulo teve um papel fundamental nesse projeto, porque lá no grupo é um grupo que tem mais de 60 anos de história, né? FAM vem de Francisco Assis Neto, e são vários negócios assim, completamente diferentes, né? Combustível, alimentos, incorporação, construção, urbanismo, crédito, né? Completamente diferentes, né? E o seu Assis, antes ele tinha uma diretriz muito clara, que era assim: ninguém se mete no negócio de ninguém. Nós somos um grupo, mas castanha e alimentos, foca no seu negócio, combustível é o seu negócio, não quero ninguém aqui conversando com ninguém. E de fato era assim. Isso foi até importante porque deu muita musculatura, né? A independência forçou os negócios e os filhos, né, a buscarem soluções independente da força do grupo econômico. E um belo dia ele decidiu que iria mudar da água para o vinho. Foi quando a gente começou o projeto. E aí no kick-off do planejamento, né, pela primeira vez, mais de 55 anos de história, a gente reuniu as principais lideranças do grupo numa sala. E o nosso maestro foi o Rômulo, né? Em que compartilhou conosco, né, uma série de práticas e questões relacionadas à equipe, à cultura, né? Foi um marco para a gente. Bom, então, assim, em empresa familiar, né, é uma dinâmica completamente diferente. Por algum motivo, os fundadores, os donos, sempre encontraram em mim uma pessoa de confiança. Então, eu era muito próximo, trabalhava diretamente com o Luiz Girão, na época da Betânia, né? Como estagiário, logo em seguida eu estava sendo gerente financeiro das fazendas que ele tinha, ainda como trainee, né? Já com a responsabilidade, tinha uma relação muito direta de confiança com ele. Na Odonto, quando eu fui para a Odonto, tinha uma relação direta com a doutora Antonilda e com os CEOs que foram chegando lá. Por algum motivo, chegavam uma confiança muito boa. Quando eu fui para a Cialma, também tinha uma relação direta com o seu Dico,
né? Era o único executivo que tratava diretamente com ele, fora a diretoria, né? E semanalmente sentava e discutia os números, né? Acho que talvez pela questão de trabalhar na controladoria, ter um domínio sobre os números de alguma certa forma aproximado. Da Cial, quando eu fui para a Bivida com o Dr. Cândido, né? Eu fui convidado pelo Dr. Cândido, né, a gerir todas as finanças pessoais dele, ou seja, além de ser executivo da Bivida, que era uma gigante, né, lá eu atuava como diretor financeiro de investimentos. O Dr. Cândido me convidou para preciso de alguém aqui para me ajudar a gerir minhas finanças. É um dos bilionários, né, do estado do Ceará, né, e eu tratava com ele semanalmente por algum tipo de relação com finanças. E hoje no Grupo FAM, né, trabalho diretamente com o senhor Assis, o fundador do grupo, né, estava até comentando com o Cícero, que conhece o senhor Assis, lá fora, assim, é uma coisa que eu não posso botar no meu currículo, mas a minha maior realização é estar há mais de 5 anos e meio trabalhando diretamente com ele confiando ainda no meu trabalho, porque ele é um empresário, né, um empreendedor extremamente inteligente, perspicaz, preto no branco. Então, para mim, essa é a maior conquista. Então, esse é um pouco da minha história. Me vejo em vocês, jovens talentos, né, comecei muito cedo. Eu acredito que talvez eu seja um exemplo, né, de que é possível crescer em empresas familiares num curto espaço de tempo, né? Basta realmente procurar o desenvolvimento pessoal, basta procurar qualificação, basta estar próximo de pessoas que realmente possam nos conduzir por esse processo de crescimento. É um pouco disso. Maravilha. Vamos aí iniciar. Eu quero só fazer uma análise comparativa interessante. E eu acho que vamos falar um pouco sobre essa questão, já que começamos sobre família. Mas sim, só para saber, eu tive o privilégio de trazer o vice-presidente da Harvard Business Publishing para cá, para o Ceará, alguns anos atrás. Tive com você, Kotler, né, esse pessoal todo. Mas eu queria começar exatamente falando um pouco sobre isso. Eu acho que são 2 temas que estão ali juntos. Claro, quando se fala em governança, né, não importa a organização. Mas vamos começar pela questão familiar. Um dos maiores, talvez, tabus que eu vejo ainda hoje é que, muitas vezes, o fundador, ele sente ou acredita na possibilidade do sucessor, né, seguir passo a passo o que o fundador fez e continua fazendo. E eu tenho observado que muitas vezes o movimento da linha sendo um pouco diferente, né, principalmente com relação a esse processo sucessório, né, que muitas vezes vão para a área da governança mais profissional ou algo parecido. Aí já começa o problema da questão da empresa familiar, porque nem toda vida o paletó, né, veste bem cada um deles, né? E eu noto que um dos problemas é a necessidade de querer que cada um, se é mais um sucessor, como você, por exemplo, do Grupo FAM, cada um esteja bem alocado dentro do contexto do grupo. Como é que vocês estão vendo isso hoje? Qual é a dificuldade? Porque eu acho que um dos problemas, seja um executivo, um CEO, seja um parceiro, um ativista, às vezes dizer ou falar coisas que são dolorosas, né? E a gente observa, às vezes, digamos assim, uma não competência, vou usar esse termo, para ocupar certas caixinhas dentro da organização, mas por conta dessa questão familiar, a gente quer insistir com isso. Como é que vocês encaram isso hoje? E eu faço para por 2, porque a sua realidade sempre foi, eu trabalhei todas elas, né? Cleiton, Marcos, né? Henrique, e o seu presidente da Vida, Dr. Cândido, a gente começou a treinar lá na casa de praia dele do Icaraí, né? Pessoal, só para saber, eu estou com 61, igual só mais conservado. Mas a pergunta que ele quer calar é essa: como é que vocês veem isso? Como é que é lidar, tá certo? No seu caso, com a organização, tem os meninos, tem familiares, e como a gente orientar uma empresa para dizer que nem todo mundo cabe na caixinha.
Sou ousado. Eu vou falar como cirurgião, né? Então, sempre eu vou falar para o cirurgião, vai tirar o coração, botar para o lado, né? Aí o cirurgião, não, é simples, né? É complexo. Mas o que é que eu vejo isso? É porque falta muita ciência. Por exemplo, quem tiver papel e caneta, anote na mão, sucessão não existe. Só isso. Já não existe sucessão. Por quê? Cientificamente, uma empresa familiar, o que é que ela é diferente de uma não familiar? A empresa familiar é um sistema orgânico. Ela tem vida, como o seu corpo humano. Uma empresa não familiar é um sistema mecânico, como o seu carro. No carro tem sucessão, por exemplo. Quando eu trabalhava no Banco do Brasil, depois de 10 anos eu saí, foi bem que mudar o amortecedor. Tira um amortecedor e bota outro. Já numa empresa familiar, como é o sistema vivo, você mudar o contador de 30 anos, parece que você vai arrancar um braço. E você não entende, né? Mas quando você entendeu que o seu corpo não é igual ao seu carro, você entende que tirar um braço e tirar um amortecedor. Então, uma empresa familiar é um sistema orgânico. Então, as intervenções estão sendo feitas. Então, precisa entender como é a dinâmica desse funcionamento. Eu achei fantástico ter visto esse jovem. Uma empresa familiar, ela é composta de 7 pilares. Um deles se chama indivíduo chaves, que pode ser o fundador, naturalmente ele já é a matriarca, mas pode ser também membros que não são da família. E eles são raízes. Toda essa história que ele agiu aqui, né, inconscientemente, mas ele se preparou para ser um indivíduo chave. Todas as organizações, tá? O detalhe é, quando você não entende isso cientificamente, você, por exemplo, teve um banco aqui, foi meu cliente, já depois que o banco quebrou, é um grupo enorme, New Land, do conselho, ele quebrou porque ele demitiu os indivíduos chaves no dia que eles compraram um banco. Eles compraram um banco, eles eram da Impesca, vendiam pescado. Não era no dia, né? Eles compraram o banco com 2, 3 anos, foram tudo para São Paulo, holding lá, demitiram os indivíduos chaves. Tanto é que depois que ele quebrou, ele readmitiu. Um deles foi o Sérgio Melo, viu? Ele era um indivíduo chave. Então, a falta de compreensão disso torna esse ambiente. Então, quando você olha a empresa familiar, que outra coisa, empresa familiar não tem governança corporativa, viu? É governança ecossistêmica. Ela não é uma corporação, ela é um ecossistema. Então, e o que acontece? Outro ponto, já que você falou, não existe sucessão. E você pergunta, o que é que existe? No sistema orgânico existe integração de gerações. Pois quem estiver aqui no LinkedIn, eu tenho alguns artigos lá, que é melhor para vocês entenderem, chama IGS, uma metodologia que a gente desenvolveu. Você tem que integrar gerações. Você chega num conselho, tá? Você tem lá conflitos de primos, terceira geração. Eu estou agora em Recife, Pernambuco, empresa fantástica, centenária, há 15 anos com conselho, governança, compliance. Você imaginar? Eu fui dar uma palestra lá política, quando terminou, a pessoa veio me perguntar, o senhor sabe a vida da gente todinho. Disse, como assim? Então eu queria que o senhor fosse lá. Eu pensando que a empresa não tinha governança. Tudo sem imaginar. Presidente de conselho de fora, de mercado, e uma confusão com os primos, mas grande. Um primo já para botar um advogado dentro, para substituir. Né? Por quê? Porque na hora de estruturar a governança, foi tratada a governança corporativa. Organizou a cor de sócio, compliance, toda orientada para sócio. Os primos que, quando crianças, iam para a mesma casa de praia, papá, a partir desse instante, subestimaram a governança da família. Porque a empresa familiar, ela tem 4 poderes. Enquanto a governança corporativa você só tem um poder que manda o sócio, a empresa familiar ela tem 4 poderes iguais. Tem os indivíduos chaves, tá? Tem os sócios, tem um conselho de administração que tenta fazer esse meio de campo, e tem a família. Né? Então, e tem a gestão que está embaixo. Moral da história, tem lugar para todo mundo. O problema é quando eu quero botar todo mundo dentro da empresa. Às vezes eu tenho famílias que um irmão é senador, certo?
mas ele é o irmão mais velho. A estrutura hierárquica, porque o ecossistema da empresa familiar tem um organograma da empresa, existe um organograma da família, que tem prioridade, tá? Aí você pode espernear, que babá, não, mas é o irmão mais novo que tem competência. Eu não estou dizendo que você vai botar um irmão mais velho, mas você tem que ir lá no sistema família, pedir a permissão para que o irmão mais novo tá. Se você não faz isso, você gera brigas, conflitos assustadores. Assustadores. Eu tenho empresas em Belo Horizonte, 2 anos atrás que eu estou cuidando. Eu cheguei lá, o irmão que é CEO foi quem me levou, eu assumi o conselho, agora tive que assumir como presidente. Por quê? Porque quando eu cheguei lá, houve um assassinato do irmão do meio. O segundo era porque ele prestava dinheiro a juros, aquela história que a gente, né? 1 ano e meio que eu estou lá, a polícia chegou, o irmão que me levou como CEO está sendo acusado de foi ele que mandou matar o irmão. Mas era um caos na família. Como a gente já vinha trabalhando com governança da família, né, imediatamente, fornecedores, o outro irmão foi afastado, a empresa continuou, a estabilidade, como é que tem um conselho todo estruturado, de família, para tratar essas questões. Nós não tratamos lá dentro da empresa. Eu tinha uma filha que é bilionária americana, casada com um americano, já queria vir com os advogados, como ela já me conhecia. E tinha um conselho de família, disse, não, a gente vai tratar primeiro. Aí no conselho de família eu resolvi 80% antes de chegar. Então, quando você começa a ver como um sistema orgânico, aí você vê que são verdadeiras integrações, que elas precisam, que a sucessão, ela é excludente. Por que dá esse problema? Porque o cara que vai ser sucedido é todo mundo dizer, rapaz, esse menino vai vir para o teu lugar, né? Ele vai para onde? Vai para onde? Quando esses fundadores morriam com 60 anos, eles se vão morrer mesmo. Só que os caras vão durar mais de 100 anos, tá? Ativos. Aí ele fica, quer sentar aqui na minha cadeira? Não. E o pior, o sucessor, porque ele bota na cabeça dele, aí vai fazer custo de sucessão, custo de herdeiro. Gente, isso é um crime. Empresa familiar não precisa nem de herdeiro nem de sucessor, precisa de indivíduos chaves, que são pessoas que cuidam da família. Quando ele faz isso aqui, diz, olha, o dono gostava disso, sabe por quê? Porque ele tem cuidado especial com a família. Me diga qual é a escola de executivos, qual é o MBA que vem formando executivo para dizer que tem que cuidar bem de família da empresa. Não, isso aí é coisa deles. Ele fez, muito inteligente, ele foi percebendo. Olha o resultado. O meu trabalho é fazer isso de forma científica, que você possa fazer, que você também possa fazer, porque você vai entrar com um olhar técnico, como dizer, né? Aqui quem são meus alunos já sabem, né? Entrou na empresa, a primeira coisa que tem que olhar, que quem procura saber? Não entra sem conhecer esses caras. Por exemplo, eu fui dar uma proposta de trabalho lá na empresa dele, me pediu. Se não fosse por ele, eu nem avancei. Eu disse, não, vamos ficar aqui mesmo. Porque ele é indivíduo chato. Ah, eu poderia ter ligado para o chefe, podia ter ligado para o filho, foi meu aluno. Mas ele nem sabe disso, estou compartilhando com ele agora. Metodologicamente, porque isso não vai funcionar. Né? Então você tem que respeitar. Então, é importante que vocês entendam, aqui são coisas que vocês vão lá, aqui, todo mundo tem LinkedIn, aqui tem. Vai lá, Cícero Rocha, tem vários artigos, você vai entender o que é o BFB, são 7 pilares, né? Tem um pilar do legado, um pilar muito importante que as empresas familiares estão subestimando, principalmente os planejamentos estratégicos, né? Que é o pilar da sociedade, que envolve as questões geopolíticas, antropológicas e sociais, por exemplo, geração Z. Eu olho os planejamentos estratégicos, que várias empresas, às vezes eu chego e já estou com estratégia. Nada de geração Z. Nada. Aí eu vou olhar a família, 70% dos jovens, tudo geração Z. E eu digo, os herdeiros, os futuros executivos, são tratados assim, e isso tem que estar integrado à estratégia da empresa. Porque senão lá na frente está ali, você tem a indústria de confecção, não, meu filho quer ser médico. Já viu isso? Não.
Não, meu filho quer ser juiz. Por quê? Porque o que chegou lá na empresa, na família, foi só problema. O pai cansado. No dia que adoeceu, a mãe disse: essa empresa vai matar seu pai. Viu? Aí quando chegou com 15, 16 anos, meu filho, essa empresa é sua. Eu disse: não, meu sonho é ser médico. Viu? Mata, né? O pai às vezes para não gastar o dinheiro. Olha, você pensa que isso aqui dá lucro? Isso aqui não é fácil não. Isso dá prejuízo, mata as pessoas. Quem diabo que é o negócio dele? Você médico. Ele inventa, né? Uma coisa. Então, minha modesta observação, olhe como um ecossistema vivo. Eles têm pilares. É como o seu corpo humano. Um dia desse, a pessoa, mas empresa familiar, um advogado de São Paulo. É os sócios e a empresa. E ele foi tão assim, que me irritou um pouco, né? Me deu até uma carteirada, né? Acho que achava que era nordestino. E aí eu disse: pois é, quando as minhas meninas eram pequenas, eu não podia perder viagem, né? Como bom cearense. As minhas meninas eram pequenas, eu perguntava a ela o que era o corpo humano, ela dizia que era cabeça, ombro, orelha e pé. Você sabe o que é isso, não? Era uma música da Xuxa. Cabeça, ombro, orelha e pé, né? Eu disse: do jeito que eu tá igual a minha filha na época da Xuxa, que achava que a empresa familiar era só sócio empresa, né? Então assim, irmão, eu vejo, gente, eu tenho situações dificílimas. Eu não encontrei, até hoje, um jovem, olha, eu tenho neto que já quis expulsar de empresa, que tem empresa que eu já cheguei, que cada família, assim, cada um com um escritório de advocacia. O conselho era só advogado de fulano, advogado de ciclano. Gente, hoje eu olho assim, eu nem acredito. Mas o que é? É o mesmo processo quando você vê um cara para morrer e fez uma cirurgia de safena, depois você vê ele correndo pela mão. Ciência aplicada. Não tem milagre, é ciência aplicada. Só que a área de conhecimento de empresas familiares no Brasil, ela é muito distante, né? A universidade mais premiada, inclusive vou dar aula agora lá, sobre gestão de empresa familiar, que é a USP, a posição dela é 80. Você vê essas escolas de MBA dizendo que é primeiro lugar, você vai olhar na pesquisa, eu estudei lá, gente, é longe. O Brasil, onde 95% das empresas são familiares, não tem uma cátedra de empresa familiar. Como é que pode? A metodologia que é utilizada nos cursos aqui no Brasil é um artigo feito há 42 anos atrás em Harvard. Eu disse: gente, isso aqui não é livro de filosofia que não muda, não. É metodologia. Ela não tinha um problema de ambiental, ela não tinha um problema de geração, de gênero, que se impacta na empresa familiar, né? Então, porque o ambiente mais avançado de empresas familiares do mundo é a Europa, não é os Estados Unidos. Só que a área da gestão do Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial, nós fomos colonizados pelos americanos. Então, né, você vê, se eu perguntar às escolas europeias aqui de gestão, talvez alguém vai dizer ensinar, mas o resto você não sabe. Escola alemã, italiana, espanhola até que o cearense até mais próximo um pouquinho. E são as grandes referências na área de gestão de empresa familiar. Então, é uma coisa que eu quero. Agora vem uma grande oportunidade para vocês, profissionais. Aqui, ó, um jovem como esse. Que é um profissional raro. Estava falando para ele, para a gestora de RH. É raro. Gente, eu vou perguntar a tua idade, que eu também mais. Qual a tua idade hoje? 39. Bom, 39, de 22, 17 anos, que esse cara vem se preparando para isso. E na marra, viu? É porque ele é fora da curva, ele é muito inteligente. Quantos desistiram? Quantos disseram que a empresa familiar era um problema? Quantas empresas perderam um erro? Ele só saiu lá da Betânia porque eu cheguei depois, então ele estava lá, né? Então, por quê? Falta de ciência. Então, existe oportunidade. Olhem, a partir dessa palestra, olhem com o olhar. Eu digo muito, não acredite no que eu digo, nem desacredite, observe. Observe as empresas familiares. Elas estão dominando o mundo. Estou pegando dados da Bolsa de Valores. E com a Covid, antecipou uma curva de 50 anos que vai ocorrer em 10. A necessidade de humanizar as relações empresariais. Quem é credenciado para humanizar a empresa familiar? Você pega um Apivida, é um Big tal, mas meu amigo, é bem familiar assim. Então, um dos colegas dos meus alunos foi diretor de lá. Quando o doutor Cândido bate a mão,
Não tem negócio de bolsa de valor, não tem negócio de compliance, tá? Porque é uma empresa familiar, 3 corações, dentro de 17 anos. É os 3 meninos lá que decidem, e vai e tal, pague menos, é um jeito, Deus não manda fora, não conserta nada, manda bilhetinho no dia da reunião. Isso é a realidade da empresa familiar. Não é questão de certo ou errado. Então, era só isso que eu queria olhar, falar assim, olhe com essa visão, que é diferente de um ecossistema, né? Perfeito, só pegar o ensejo que você acabou de falar, você viu uma das reuniões de conselho da NAP Vida, a gente estava fazendo um estudo para construir um hospital novo lá em Joinville, né? A gente estava expandindo para o sul, né? Aí eu fui encarregado de preparar esse estudo da viabilidade, reunir com a diretoria de operações, com suprimentos e tal, preparei lá um material 5 slides, rapaz, fui um mês construindo e tal, eu fui para a reunião, meu Deus, como é que vai ser essa reunião, não sei o quê, você tem 5 minutos, 5 minutos para... Aí fui lá, pá. Quando foi no final, eu estou tocando, Thiago, quanto é que é o lucro esperado? Aí eu estou tocando, não, tem um papelzinho desse tamanho. Quanto tempo? Tantos meses. Quantos leitos? Resolvido. Desse jeito. Isso é empresa familiar. Empresa familiar, é assim. Se você me permite, eu acredito que existe um outro componente que ele anda ao lado da ciência, que é a arte. Eu acho que é uma combinação de ciência e arte. Porque a ciência é o que a gente vê na teoria, nos livros, nas pesquisas, né? E quando a gente vai para a prática, às vezes a verdade é outra, né? E aí você tem que ter a capacidade de fazer essa leitura e combinar um pouco das coisas. Porque muitas vezes a gente precisa falar, precisa ser dito, mas tem sempre o como e o quando. E aí você precisa entender o contexto da empresa familiar, dos interesses, dos papéis de cada um, desde o fundador, dos filhos e dos indivíduos chaves. O Cícero, ele cunhou essa visão de indivíduo chave de uma forma genial, porque de fato faz muita diferença, né? Em todas as empresas tem esses indivíduos chaves, de diversos perfis. Aqueles que são promotores da mudança, aqueles que são detratores da mudança, e você precisa saber navegar entre isso. E aí, mas você precisa fazer o que tem que ser feito, mas precisa ter compreensão desse contexto. A palavra sucessão, né, eu também concordo com o Cícero que ela muito mais afasta do que acolhe, né? E a gente precisa compreender o que passa na cabeça do fundador, qual o perfil dele, né? Então, talvez substituir pela perfeita integração entre as gerações passa a realidade do que é, né? Continuidade também talvez seja uma abordagem melhor do que a sucessão, né? Mas no final, esse processo de governança de resultado, essa compreensão do ecossistema, quem dita, quem é o maestro é o fundador, né? E aí, obviamente, existem perfis completamente diferentes, mas compreender o que se passa na cabeça do fundador e como ele toma decisão, né? E saber que os almoços de família no domingo fazem total diferença, né? Você começa a ter um olhar diferente em empresas familiares, né? Eu também não me esqueço nunca que o Jorge, o Cândido Júnior e o Dr. Cândido, eles sempre falavam, nosso primeiro planejamento estratégico foi na casa de Icaraí, que a gente estava reunido no domingo, e a gente começou a construir o que nós estamos hoje, num almoço de domingo. Deu tanto certo, né, que eles se converteram ao judaísmo, eu não podia mais participar de planejamento estratégico de sábado, tinha que ser de domingo. Eles param mesmo. Entre essas sutilezas aí
da cultura, né, do fundador. Eu quero aproveitar esse gancho para fazer uma pergunta muito pertinente para isso. Nós estamos vendo aí que existem alguns aspectos. A sutileza do legado que o fundador quer deixar, deixa de ser. A questão das multigerações que estão vindo, né, por exemplo, familiares, ok? Né? E nós temos hoje essa capacidade de termos todas as gerações dentro de uma organização. Mas tem um detalhe, existem também os profissionais ou os chaves. E você disse uma coisa que é verdade. Esses chaves, eles podem ser caçadores do impossível, que são esses que aderem à transformação cultural, mas pode ser também os profetas inevitáveis, concorda? Isso não vai dar certo, isso vem total. Aí para uma grande maioria aqui que são, hoje, caçadores do impossível dentro do processo organizacional, quais são, digamos, os principais pilares, mais pilares, balizadores que garantem essa transição, essa navegação, digamos assim, de forma mais agregadora ou exponencial do que detratora a partir do momento que eu vou ter conflitos de gerações lá dentro, né, interesse. Eu percebo muito que quando se fala em governança, a gente sempre pensa, principalmente quando entra realmente um profissional, um CEO, a preocupação nós temos aqui uma cartilha de resultados, nós temos esse dashboard aqui, vamos bater nisso que pelo menos satisfaz. Você disse no começo a sutileza, né? A língua que ajuda a cultura, mas a moeda. E dentro da organização isso fala muito, total, né? Então, assim, que cuidados nós devemos ter enquanto executivos de uma organização, sabendo que tem essas nuances dentro da organização, tem interesses, às vezes, né? Mas que são, digamos, valores, né? que nos garante, digamos, uma transição satisfatória dentro da organização. Perfeito. Vou te falar de novo, porque eu só consigo falar com metodologia, tá? A empresa, o ecossistema da empresa familiar, ela tem 7 pilares, mas tem um pilar dela, que o último é o mais importante, ele é a consequência de tudo, se chama legado. Tá? Isso tem a ver com DRE, tem a ver com fluxo de caixa, tem estudos agora lá da Suíça, dos bancos, é incrível que a empresa que tem legado, o volume de EBITDA lá em cima, o valuation da empresa cresce, né? Então, quando você adentrar uma empresa familiar, tudo que você fizer, que legado quer dizer perpetuidade, tá? O ecossistema, ele quer uma coisa, ele quer se perpetuar. Você vai ver o dono perdendo dinheiro, por que ele está perdendo dinheiro? Porque ele sabe se tem uma desarmonia na família dele. Então, quando você entrar numa empresa familiar, existe uma ordem. Todo sistema orgânico, diferente do mecânico, ele tem uma ordem. Eu queria me aprofundar até uma ordem até energética. Quem lê Bert Helling aí vai entender o que eu estou falando. Isso tem uma ordem. Indivíduos chaves, família, negócios, patrimônio. Não estou dizendo que é exclusivo sua família, é uma ordem. E todo mundo segue religiosamente essa ordem. Você vê o fundador, bichão, bababá, pois tem uma matriarca lá, meu amigo. E outra coisa, quando você chegar no local que tiver um fundador com mais de uma matriarca, a possibilidade dele desestruturar emocionalmente as gerações seguintes, os netos, é enorme. Porque ele quer manter tudo com dinheiro, tá? Ele vai comprando, porque ele se desestrutura emocionalmente. Você não percebe. O momento dele do fundador, ele é o bambambam. Mas as próximas gerações de netos, o nível de desestruturação é assustador. Por quê? Porque ele quebrou uma ordem, que era da família, que era papel dele, como indivíduo-chave, priorizar a harmonia da família. Tá? Então, você que entrou, você vê tudo que ele... Eu estou falando aqui para ele, está soando como uma música. Com certeza, ele cuidava disso, ele cuida disso, ele vê isso. Né? O que eu entendo que nós precisamos fazer isso intencionalmente. O RH tem que cuidar disso. O planejamento da estratégia da empresa tem que cuidar disso. Né? E aí, cuidado com ferramenta, para não confundir ferramenta com método. Ferramenta é uma cutícula que eu tiro aqui a carninha, só que eu não posso, um bisturi, eu tiro aqui a cutícula da unha. Mas é o mesmo bisturi que eu posso abrir seu abdômen. Para abrir seu abdômen, como é um ambiente mais complexo, eu preciso de um método.
Então, na empresa familiar, as intervenções, por exemplo, acredito que todo mundo, se não, eu vou falar uma metodologia uma ferramenta chamada Balance Scorecard. Tá? Ela é uma ferramenta, mas se você olhar lá, ela propõe que uma empresa toda está em 4 dimensões: processos, pessoas, mercado, finanças. Onde é que está a família, hein? Onde é que estão os sócios? Os indivíduos chaves. Às vezes eu chego em empresa familiar, fantástico. Chegou o filho, o bambambãzão, chegou dos Estados Unidos, demitiu os indivíduos chaves todinhos. Aí você vai entrar no planejamento estratégico, zero, análise SWOT, não fala nada. As 3 filhas estudando nos Estados Unidos, totalmente desconectadas. Se morrer um pai, ela é quem vai assumir no outro dia com 24 horas. Risco enorme, namorando com um americano, casa lá com o cara vem, meu amigo, traz uma auditoria do tamanho do trem, o tio que era sócio do outro, no outro dia chamar de ladrão, porque eles combinaram, né? Esse prédio aqui tu bota no meu nome, casa dos impostos, bota no outro. Não, isso aqui estão roubando teu pai. Eu vejo isso, em São Paulo tem uma empresa assim. Uma empresa que há 8 anos atrás, eu fui com uma empresa que disseram para a gente comprar, e eles não venderam, 80 bilhões. Eu não pago 5 hoje, 3 anos. O pai caiu do avião, históriazinha, a filha veio dos Estados Unidos, com o noivo, se casaram, botaram a auditoria dentro, confusão com o tio. Aí, então assim, olhem essa ordem, indivíduos chaves. E tem um detalhe dos indivíduos chaves. A gente chega e pensa que eles gostam de ganhar dinheiro, né? Não, ali é o que ele fala. Eles querem ser felizes, tá? Então quando você vê um indivíduo chave chegando 7 horas da manhã na planta, quer trabalhar de domingo, aí chega o inocente e diz, só devia viajar. Quando chega para mim, eu digo, só se montar uma agência de viagem. Gente, ele faz aquilo não é pelo dinheiro. Claro, em dado momento, ele pode ter chegado a um tipo de transtorno psicológico que virou obsessão. Tá? Eu tenho casos assim, narcisistas, um narcisista no conselho dá um trabalho danado, mas tem jeito. Então, ele quer ser feliz. E tem 3 fatores que desestabilizam o indivíduo chave. Porque quando ele desbalanceia, ele é raiz, ele contamina todo. 3, um problema de ordem física, ou um problema de psicológico ou emocional, ou falta de sentido na vida. Esse eu descobri há uns 10 anos para cá. Quem quiser ler, leia Viktor Frankl, da logoterapia, que você vai entender o que eu estou falando. Falta de sentido na vida. Então, isso tem que estar na análise SWOT. A hora que eu vou fazer um plano de estratégia, que eu chego lá, hoje mesmo, a grande rede que eu começando o projeto, a primeira coisa eu vou vender. Qual é o seu projeto de vida para o dono? Não, uma loja não, estou falando, seu projeto de vida dos próximos 10 anos. O que você vai ter com 70 anos? Ele tem 60. Gaguejou. Você não tem. Ele não tem, gente. Não tem. Dele, não tem. Aí sabe o que acontece? Ele começa a targiversar. Aí você monta um plano estratégico, a galera empolgada. Aí ele começa, não, é porque o governo Lula está muito difícil. Aí você vai estudar a história dele, cara, ele veio de uma época que aprisionaram o dinheiro dele no banco. O bicho não tinha nem o dinheiro da folha de pagamento. Você vai olhar, fichinha, o que está acontecendo agora. Ele agora é multimilionário, ele está sem sentido na vida. Aí começa a discutir com o sócio. Aí já não tem a mulher, ele quer brigar também com o sócio, porque ele está sem falta de sentido na vida. Gente, aí eu faço um trabalho nesse sentido, gente, é meio que descolar uma máquina. Aí eu crio outro problema, né? Porque quando ele constrói um sentido na vida, os bichos estão tão olhando, aí pronto. A gente de 90 anos quer comprar uma fazenda agora, vai criar boi, mas aí volta a oxigenar o sistema. Do mesmo jeito quando você pega um executivo. Às vezes eu chego, não, porque eu sou fulano, está pensando assim, não. Normalmente quando não é na família, eles tratam o indivíduo-chave como um executivo qualquer, não é. Não é, o cara não vai ser aqui, cara, não pode. O estratégia tem que amarrar. Não, aqui. Tem que dar um jeito. Os indivíduos-chave, eu até brinco quando eu estou no conselho. Indivíduo-chave, você até sem ter namorado fora do casamento, tá? Eu acompanho de perto. Primeira coisa, eu dei os 10 indivíduos-chave daqui. No conselho eu acompanho como é que tá. Vou lá, às vezes faço a cada 2 meses uma reunião com eles, vou almoçar na fábrica. Aí chamo, bora fulano, ciclano. Aí como é que tá as coisas? Cadê teu menino? Eu sei que ele tem um.
Está estudando em São Paulo, como é que está? Vai à escola. Esse rapaz está um puxa, aumentou o custo. Puxa, fora. Vamos estar comigo estudando lá. Que é esse? O bancado, metade, 50% menino. Não, aqui mesmo, família, chama. Dali para frente, eu disse, vamos só porque ele sobe. Ele vira detalhes que pra gente, 20, 30 milhões de lucro, eu tirar 100, 200 mil com o projeto, o exemplo que fica para os outros. Agora, isso é trabalho, eu faço, isso é coisa de empresa familiar. O compliance não vai dizer isso, não vai estar na DRE, eu vou lá tirar do escritório da família. Funcionários muito antigos, que querem quadrar, demitir todo mundo, porque a despesa é alta. Olha, seu fulano ganha 20 e tantos mil aqui, com 5 a gente resolve, tá vendo? O que a gente faz? Porque os 15 mil que ele ganha mais, não tem que ser pago pela empresa. Ele é patrimônio da família. Eu fico os 5, os outros 5 eu jogo lá na DRE, na distribuição do lucro da família, e a gente banca. Resolve. Não tem estresse, ninguém fica, não. Por quê? Porque ele é um guardião. Aquele contador foi que segurou a bronca da fiscalização em época tal, e por isso hoje nós temos 3 fazendas. É assim, você disse, eu sou muito direto, porque eu não sou constrangido, eu sou empresário. Então eu sou muito direto. Então tudo bem, bota o cara para. Aí ele não. Aí eles raciocinam. Com metodologia você raciocina. Se não, eu quero enquadrar o cara no DRE, é claro, pô, então se o CFO novo, o cara olha, pô, tá o Cícero aí, ganha 30 mil, com 10 mil eu boto o cara. É porque os outros 20, porque ele é indivíduo-chave. Aquele cara tem história, às vezes numa reunião eu chamo, numa decisão mais delicada que o fundador morreu, eu chamo ele de chave, eu boto ele na reunião e chega assim, olha aqui, só, nós estamos pensando nisso aqui. Se seu fulano tivesse aqui, o que eu diria? Gente, ele sai com umas pérolas. Só seu fulano dizia o seguinte, não mistura dinheiro tal, tal, tal. Eu respiro, tá? Parece que o homem está falando, parece que ele incorporou foi o cara, tá? E o sistema se alinha todinho, que é a voz do fundador que morreu falando. Gente, é incrível. Isso é coisa de preferência. O sistema. Às vezes eu vejo um filho chorando. Tem um grande grupo aqui que tem 80% da água mineral do país. E eu dei aula no MBA da Horta. E houve um convênio com a Unifor, levou alguns alunos. Eu falava muito disso e um dia um me ligou, bem meia-noite. Professor, nós estamos nós 3 aqui só lembrando do senhor. Porque lembra que o senhor fala do indivíduo-chave, não tem nada? Nós tínhamos que comprar hoje uma empresa de água mineral de graça, não está comprando de graça. Mas foi uma coisa muito interessante. O filho mais velho, que é quem manda, ele no meio da reunião, a mãe dele vai para o conselho e fica dormindo. Até faleceu. Ela dorme. Mas o professor não acredita não. Ele se ajoelhou. Mamãe, ele disse que ela ainda nem estava, deixa a gente comprar. Ele disse, a gente sabe que tinha. Né? Então, aquilo é uma ritualística de uma empresa familiar. Tanto é que depois que ela morreu, a velhinha que dormia, a governança está se desestabilizando, viu? Total. É porque tem muito dinheiro ainda para queimar, viu? Então, esse olhar, né, quando vocês entrarem, é legado, empresa familiar, ela quer perpetuidade, todo movimento, manter ele, vai gerar perpetuidade, o sistema vai convergir. Vai montar um RP, a pessoa vai montar um RP, vai dar trabalho, gente, diga só assim, isso aqui vai perpetuar a empresa. Essa é uma palavrinha mágica para o sistema continuar. Legal. Tiago, deixa eu fazer uma pergunta sobre isso. Lá vocês têm um grupo, né? Você falou no começo que, inclusive, por mensagem do fundador, cada qual não mexe com a outra atividade, não interfere. Né? Isso que houve, deixou de haver uma certa mudança, pensando mais a nível de governança. Como é que vocês identificam isso hoje? Como é que se comporta a relação entre esses gestores de cada unidade? Como é que você dança nessa questão? Perfeito. Assim, acredito que no final do dia, viu, pessoal, é uma questão de entender o ser humano. Todos nós temos interesses, temos medos, receios, né? Temos planos, queremos algo. Né? Isso fruto da nossa experiência, fruto de quem nós somos. Então, tudo parte de você entender
cada um, né, na sua particularidade. E promover um ambiente de confiança, segurança e um ambiente que seja o mais justo possível. Eu tive várias experiências em ser gestor e liderança de indivíduos chaves que estavam há muito mais tempo do que eu nas empresas. E eu sempre parti do princípio de que eu preciso respeitar a história dessa pessoa. Não é porque eu sou gestor que eu vou impor alguma mudança, impor algum método, impor o que tem que ser feito. Eu preciso primeiro respeitar a história dessa pessoa. Porque se eu não construir essa ponte, o projeto fica comprometido. Tudo que a gente quer fazer a médio e longo prazo pode ficar comprometido por algum conflito que eu gere sem essa compreensão do indivíduo-chave, né? Então, é interessante lá do grupo, porque são indivíduos chaves em negócios completamente diferentes, que possuem, inclusive, componentes de culturas diferentes. Porque, mesmo tendo o seu Assis como fundador do grupo, e aí, obviamente, existe uma série de extensões da personalidade dele nessa cultura, os negócios tinham filhos diferentes tocando, indivíduos chaves tocando. E as pessoas que faziam parte desses times tinham perspectivas diferentes, né? Então, a gente encontrou uma forma de convergir todos para o único propósito, um denominador comum. Quais são os valores do grupo? Quais são os comportamentos do seu Assis? O que é que ele valoriza? Que estão nos filhos, que estão na maioria dos indivíduos chaves, que podem ser o ponto de convergência para a gente falar a mesma língua. E a gente identificou 5 valores que eram o seu Assis, assim, pintado, assim. Esses 5 valores aqui é algo que qualquer um que conhece o seu Assis fala, é o seu Assis. E outros 2 que faziam parte da personalidade dele, mas que a gente precisava traduzir melhor. Então, a partir desses 7 valores, a gente começou a conectar todos os indivíduos chaves e todos os executivos que estavam chegando para fazer parte do projeto. E a gente não abrir mão desses valores, e é um dos nossos grandes desafios, e é uma das coisas que a gente mais trabalha no grupo, são esses 7 valores. Então, foi a partir dele que a gente conseguiu ou retirar as barreiras, ou diminuir as barreiras, para que todo mundo falasse a mesma língua, tendo como premissa essa compreensão de cada um, de cada indivíduo, e uma linguagem única através da cultura. Acho que esses foram os caminhos que a gente buscou colocar. Maravilha, gente. Eu vou abrir algumas perguntas, né? São do horário também, mas é importante vocês participarem. Alguém queria fazer alguma... A gente combinou com o Romulo, a gente fala para deixar um pouquinho de espaço. O pessoal perguntar, entendeu? Não, tem sido ótimo, eu estou aqui super curioso aqui, mas vou segurar um pouquinho a língua. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para um deles, ou para eles? Digo aí. Só façam aquelas que eu falei. Aqui acho que pode ser para a maioria. Boa noite, Sana Lívia da Ruth. Nos dê dicas de como identificar esses indivíduos chaves, assim, algumas primeiras impressões. Estou me lembrando aqui dos alunos aqui. Tem vários fatores, né, que você tem que olhar. O organograma ajuda, né, porque se ele, principalmente se ele não chega, estou dizendo que é só isso, organograma, né, quando você levanta a história, que a empresa familiar, como é um sistema orgânico, ela tem memórias. Tá? Então, quando você começa a levantar as histórias, como é que começou a empresa? Aí ele começa a falar, não, aqui começou o papai e o Tiago. O Tiago era motorista na época. Caramba, o cara escolhido do financeiro. Aí você começa a surgir, tá? Eles começam a surgir.
Então, aí você vai vendo as histórias e tal, né? Aí, se for a menina da RH que já tem 2 anos, ela vai ser mais de vez trans. Eu normalmente falo assim, me dê a lista das pessoas mais importantes aqui. Ela já vai te trazer, claro, não é só aquela. Aí você vai e diz, se é uma empresa que suprimentos é um valor muito alto, compra. Esse cara tem um orçamento enorme. Uma empresa familiar, esse cara deve ter uma confiança. Aí você pergunta, quem é que está com suprimentos? Se é uma transportadora, que é o gerente de frota, né? Então vai, mas vem que vem, né? Normalmente o contador, o financeiro, pessoas de cargos estratégicos, né? Eu, inclusive, fiz um artigo ontem sobre não sei se tu viu, Thiago, se o financeiro daria um bom conselheiro, né? Porque eles ocupam. Então é dessa forma, detalhe. Eu te falei que se alguém tiver cargo, mas pode não ter cargo na empresa, tá? Tipo, vou deixar o genro. O Arol. Normalmente o genro. Esses empresários, é natural que os genros sejam pessoas ricas também. E aí, às vezes, quando o genro é muito mais rico, ele tem um domínio dentro daquela família. Vou dar aqui um exemplo bem prático. Acabou de falar da família. Ele conhece demais quando eu falo que ele já sabe defender, você fala não. Bom, você vai vender um sistema. Eu falei isso para o presidente da SAP, ele veio perguntar que quando o Instituto entrava, se implementava a Três Corações, na SP Combustível. O que depois que o Instituto entra, né? Isso que é por causa do sistema, né? Aí eu fui explicar para ele como é a implantação do RP numa empresa familiar. É assim, o cara da TI já faz 1 ano e meio, todo mundo que vai, ouvindo, empresa viajou, umas 200, a do amigo de sei de quem, a um dado dia chega, não, decidimos essa daqui mesmo, aí o dono depois pode chamar para uma semana, eu vou negociar preço. Até a proposta deles é tal. Segunda-feira a gente conversa, ou terça-feira pode dar que a gente vai dar. Aí chega o sábado, almoço do domingo. Ele chega lá, o genro é casado com quem? Com a filha, né? Você sabe, com o pai. A filha é o tesouro dele, o cara levou, né? Ele fica todo tempo disputando com o genro, né? E o genro é mais rico do que ele. Aí lasca, o pai do genro é mais rico. Aí ele chega na hora do almoço, gente, do jeito que eu estou dizendo aqui a vocês, eu estou contando fato real, tá? Aí ele diz que ele quer mostrar que é o superior. Mudando meu RP lá, para dizer que é melhor do que o do pai dele, né? Ao genro que nunca foi lá, não sabe nem o que é, a problemática, a aderência, zero. Faz aquela pergunta, que é a última pergunta que você perguntar, diz, quanto foi? Aí ele enche o peito, diz, agora que eu vou. Ele comprou pelos 700 mil, ele disse, pai, segue pelos 2 milhões, vamos terminar. Aí o genro, né? Interessante, papai comprou por 250 mil dele. Deixa eu te contar. Eles não estão os dois só na sala. Olha a história. Tem a matriarca que faz querendo mudar o apartamento da beira-mar, a amiga dela comprou, dar o apartamento da filha, reformar e tal. E ele vivia dizendo que não dava, porque nós estamos mudando de sistema, é uma fortuna. Aí, meu amigo, quando ela ouviu isso, ela disse, pegaram esse besta, não pode? Pai, é o final de semana todinha muvuca no pé do vidro dele. Filha, papai, a filha que é médica, não entendi nada. Papai vai lá, desista desse negócio. 252 mil, que diabo que médico que tem de sistema não. Concorda? Aí ele chega na segunda-feira, faz uma reunião com a equipe. Olha a cara de pau, viu? Ele olha e diz, pessoal, pensei muito nesse final de semana. E eu vi que vocês estão muito assoberbados, tem muito projeto. É melhor aliviar mais. Vocês se aliviam, olha, tá ótimo. Próximo ano a gente senta e revê esse negócio. Gente, 1 ano e meio, a empresa precisando de sistema, o que é? A hierarquia disse. Família, né? Então, desde um projeto de inovação, chega muito essa moda dos startups, que mesmo, levar para levar uma Fortaleza, um prédio, um lindo startup,
Fiz só uma pergunta. Há 4 anos atrás. Quem são os netos que estão aqui dentro? Não está estudando em São Paulo? Ou tu está no ISPER? Papapá. Não tem um neto. Não. Cheguei para o menino e disse, não vai para frente não, viu? Inovação, empresa familiar que não tem a geração da família, vai faltar dinheiro. Eu começar a olhar isso aqui, não tinha botando na XP, porque um projeto tem que ser, um projeto tem que ter risco, tem que, né? O que ele quer? Você chega lá, o prédio mais lento, ele diz, só o super jogou, foi uma praga aqui, o que foi? Eu só me disse aqui, nada. Meu amigo, se não envolver as novas gerações. Então, essa é a realidade da empresa familiar. Tá? Acho que eu consegui aí. Ou foi complicar mais? Ok. Bom, eu vou deixar agora para ninguém mais fazer perguntas. Eu vou passar agora para vocês fazerem o fechamento. Eu queria só fazer uma observação muito importante quando a gente fala também das gerações entrando. Eu acho que certamente, Thiago, o que você falou tem muito a ver. Apesar de nós termos, né, comportamentos diferentes e tudo mais, são esses valores, esses balizadores que vão realmente criar, digamos, a amarração, como diz o Pedro, né, são valores inegociáveis. Isso que o Thiago mapeou, ele mapeou o DNA, tá? Tecnicamente mapeou o DNA. Só não queria perder esse parênteses. O que isso é importante? É porque o Thiago ele já desenvolveu essa maturidade. Ele disse, não, eu peguei os valores, cara, ele pegou o DNA. O que isso é importante? Vocês vão chegar nas empresas, tá lá, as pessoas foram fazer os valores. Vai lá, todo PR tem lá. Aí tem empresa que eu chego, que foi o consultor querendo ser didático, não é maldade. Ele não tem experiência em empresa familiar. Aí ele bota os valores. Eu fiz muito isso quando não entendi. Bota os valores da McDonald's, bota os valores da Google, bota tal. E aí normalmente, às vezes, o dono nem quer participar da oficina. Cheguei em várias empresas que ele só participa da oficina. Não, aqui não funciona não. Eu disse, me dá a lista das pessoas que participaram da oficina. Não está os indivíduos-chave, amigo. Então, aí o Thiago já safa, ele já viu, ele disse, o que é, ele não foi construir os valores da empresa, ele foi lá, como ele tinha sabido o DNA da empresa, foi mapeando, que ele chama o seu Assis, ele mapeou o DNA da família. Aí na hora que ele chama o indivíduo-chave, o cara chega assim mesmo, chega assim, Jó. E aí, como ele disse muito bem, chego novo, eu tenho que adequar ele, isso aqui é um DNA. Então, tecnicamente, ele mapeou o DNA, e isso pode ser feito em toda a organização. Porque, lamentavelmente, eu não tenho o Thiago em todo canto, né? Ainda não, mas daqui um dia a gente vai fazer outros Thiago, né? Esse conselheiro de resultado. Então, isso que ele mapeou toda a empresa familiar, ela tem um DNA. Só um detalhe, como foi a construção, a leitura, né? Fiz a leitura do Assis, o que é que eu acredito aqui, que eu acho que é a personalidade, eu acho que esses dois, o que é que você acredita? Aí, rapaz, é esperto, não sei o que, eu fui o Guilherme, que é o filho desse Guilherme, acho que esse aqui, fui notado, porque eu validei aqui, pronto. E foi toda a família, ele seguiu a ordem. Pegou uns indivíduos-chave, alinhou a nível de família e pronto, foi desconstruído, tirou. Ele foi numa ordem. Agora impõe, sem passar por cada um, né? Não existe. Vai tentar dar empresa pro cara, ele vai achar que aqueles valores, isso é coisa de RH. O menino vai RH, né? Pessoal, não se esqueçam, né? Cultura é aquilo que é praticado, não que é falado. Então, a partir do momento que a gente tem muito claro isso, identifica, fica mais fácil transitar dentro do processo. Os jovens, né, que estão cada vez mais assumindo aí papéis, tem que entender muito bem esse DNA da organização para saber como transita por ele. Eu acho que isso é essencial. Valeu a experiência? Uma salva de palmas para ele.